Rinnova il mio cuore, purifica la mia mente, rendimi santo. Me chamo Maria Zélia. Isso da família Campinas. Papai, Rui, mamãe, Elvira. Nasci em Portugal. Éramos em 8 filhos. Passados anos, papai foi convidado para vir trabalhar em São Paulo, porque em Portugal não havia serviço, era muito difícil. E tinha que vir com os 5 crianças pequenas, um de 6, outro de 5, 4, 3 e 2. E viemos para o Brasil de navio. Levou 15 dias no navio. Mamãe ficava muito preocupada com as crianças, porque era beliche, ela tinha medo que caísse. Então ela ficava acordada a noite inteira para tomar conta dos filhos. Finalmente, depois de 15 dias de navio, fomos para a casa de um tio que nos chamou, né? E ficamos lá uns anos. Depois, papai foi trabalhar no Rio de Janeiro, que arrumou um serviço lá. Aí levou toda a família, os 5, aí nasceu a Terezinha. Aí fomos para o Rio de Janeiro. Lá nasceu a Lourdes. Depois de 4 anos de vivência lá no Rio de Janeiro, eu fiz a primeira comunhão com 7 anos e fui crismada com 6 anos. Naquele tempo, fazia bem cedinho. Depois de alguns tempos, voltamos para São Paulo e moramos na casa de um outro tio, enquanto meu pai procurava casa para a gente morar. Aí encontramos uma casa e lá na São Miguel, perto da Penha, e lá que eu comecei a ir na igreja na Vila Esperança. Da Vila Esperança, íamos na missa e depois tinha a catequese. E lá tinha as irmãs, filhas de São José, aonde eu conheci a irmã Rinalda, irmã Gabriela, irmã Fátima. Todas essas irmãs iam na igreja e elas pediam para dar catequese em 2 bancos na igreja. Aí, passado o tempo, teve o retiro de carnaval e a Madre Gabriela convidou as filhas de Maria, que eu era filha de Maria, para fazer o retiro de carnaval, lá na Vila Matilde, aonde eu conheci. Passado o retiro, a irmã Gabriela falou assim: vocês não querem ser religiosa, não? Aí teve mais uma. Aí eu falei: eu quero. Aí ela chamou para conversar e já ir lá para ter uma formação. Nesse tempo, papai, mamãe, os irmãos mudaram para a Vila Pompeia. Na Vila Pompeia, eu tinha que vir todo sábado na Vila Matilde. Aí eu vinha sozinha, pegava o ônibus e ia no colégio com a irmã Maria José, que foi a mestra nossa. Aí
Passado um tempo, eu falei para meus pais que eu queria ir para o convento. Aí a minha mãe falou assim, mas agora você não pode ir. Você ainda está com 18 anos e você está me ajudando a costurar. E não vai agora, só depois quando você completar 19 anos. Tudo bem, mãe, eu vou aceitar. Mas eu continuo indo lá no colégio. Completei em fevereiro 19 anos. Mãe, já está na hora, eu já estou 19 anos. Você vai conversar com a madre, veja como é que pode fazer. E eles aceitaram bem. Papai, a mamãe, meus irmãos. Papai e mamãe foram me levar. Deixando lá no colégio, despedindo deles. Vieram embora chorando e eu fiquei chorando lá no... Aí a madre levou nós na igreja, aí começou a minha missão. No postulantado, no noviciado. Em 55 eu fiz a vestição. Em 57 eu fiz a profissão. Aí onde colocaram o meu nome de Irmã Maria do Carmo. Tendo a profissão, em janeiro, em fevereiro, fui transferida para a Vila Esperança, nos colégios olivertanos, onde eu dei aula de jardim, de pré. Fiquei 6 anos. Em 62, fui transferida para o Rio Grande do Sul, aonde lá eu fiquei, morei, dei aula, fiquei no Sul 10 anos. Passados 10 anos, em 82, eu fui para Santa Rita do Passa Quatro. Lá eu fiquei 6 anos. O semi-internato, com aquelas crianças pobres, mas eram muito queridas. Passado o 82, eu fui transferida para a Bahia. Lá na Bahia, um lugar muito pobre, mas valeu a pena. O sacrifício daquelas mulheres que trabalhavam, que lavavam, e que tinha seus filhos, muitas crianças. Passados 6 anos, fechou a Bahia, eu vim para Salto, em 86. Em 86, em dezembro, faleceu a minha mãe. Em 90, eu fui para Minas Gerais, aonde eu permaneci, fiquei 14 anos. Fechou a Minas, fui para Santo André, lá fui depois para Tatuapé, na casa das irmãs, onde eu morei 2 anos. Passados 2 anos, fui transferida para Salto de novo. E estou até hoje. Para o dia inteiro. E sobe escada, desce escada, vai no recreio, vai com a criançada, põe, passa a roupa, arruma a capela, faz todos os serviços devagar, porque já estou cansada, já estou com 89 anos, então a gente cansa, né? Vai fazendo aquilo que a gente pode fazer. Mas as crianças me colocaram o nome, Irmã Vovozinha. Então, no recreio das crianças, é Irmã Vovozinha para cá, Irmã Vovozinha para lá. E ficou marcado Irmã Vovozinha. Meu trabalho lá em Minas, eu ia nas comunidades, ensinava aquelas senhoras a bordar,
pintavam, elas adoravam. E lá na casa nossa tinha mais de 40 senhoras que se reuniam toda quarta-feira. Elas adoravam. Uma ensinava a outra. Uma ensinava crochê, outra ensinava bordado, outra ensinava pintura. Era a alegria delas, era estar lá no colégio com a irmã. E as comunidades também, ia mais em 3 comunidades ensinar bordado. Na Bahia foi a mesma coisa. A gente ia de sexta-feira, sábado, domingo, ia nas casas, fazia a celebração porque não tinha capela, fazia às vezes debaixo da árvore, como onde o padre ia para celebrar a missa também. E eles mesmos construíam os tijolos para fazer a sua igreja. Então os homens ficavam amassando a massa e as mulheres iam buscar água para mexer. Então, e lá a gente percebe, agora já está melhorando, mas quando eu estava lá era muita tristeza porque não tinha água, não tinha luz. As mulheres iam longe para lavar roupa, tinha que deixar secar, fazer a trouxa, pôr na cabeça. E quando voltar para casa, elas traziam um feixe de lenha e um balde de água no outro lado. Então a gente via que era muito sacrificada, aquelas mulheres sofridas, mesmo com o marido. Muitas vezes eles vinham para São Paulo e nem estava mais aí, não ligava. A esposa ficava lá sozinha, trabalhando com essas senhoras. A gente percebia que elas gostavam e amavam tudo aquilo. Quando chegava o folheto do dia 19, a gente ia na capela, todas rezavam, acompanhavam e no final a gente cantava o hino de São José. Se a gente esquecia, elas falavam: madre, o hino de São José está faltando. Então elas adoravam, cantavam. Então, e a gente via, né, como elas aceitavam as filhas de São José. Até hoje elas ainda falam das filhas de São José. Esse amor, esse acolhimento que cada uma tinha, todas aquelas que foram para lá, né, desejavam a alegria, o amor, a felicidade de ver elas quando elas se encontravam. E o importante é que até hoje elas se reúnem nas casas, fazendo um bordado, continuando aquilo que elas aprenderam. Para elas é uma alegria de se reunir e lembrar tudo aquilo que a irmã ensinou. A filha de São José, eles falavam. Então, para nós, filhas de São José também, um agradecimento a Deus por essa missão, por esse trabalho, por tudo aquilo que a gente viveu, aprendeu e deu, né? Seja louvado por tudo isso. Eu agradeço a Deus pelo meu nome, Irmã Maria do Carmo, pois sou filha de São José com muito amor, com muito carinho e quero muito bem o meu fundador, Padre Luiz Caborloto, que lá do céu ele nos continue abençoando e nos protegendo. Amém. Arte das artes, arte do coração.